Nós vamos dar início aqui à nossa entrevista com o pré-candidato Antônio Raiol, né? Pré-candidato apresentado pelo PSDB, PSDB que é presidido hoje, se não me falha a memória, pelo Silvio Lessa, né? E então, Silvio Lessa é uma pessoa queridíssima nessa cidade, sempre foi, ex-deputado, e ele apresentou o nome de Antônio Raiol. Antônio Raiol, você tem aí 10 minutos para você dizer das suas diretrizes, uma vez, aquilo que Niterói necessita e que realmente você, em sendo eleito prefeito, o que você pretende fazer para esta cidade, que é a chamada Cidade Sorriso, quarta qualidade de vida, estampada, onde se concentram as pessoas mais ricas, quase, situação econômica importante do país, né? E eu gostaria que você passasse aqui as suas diretrizes, as diretrizes do seu partido, uma vez você chegando ao executivo dessa cidade, o que poderá ser feito a nível de partido e das suas propostas pessoais. Bom, Nelson, bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de falar alguma coisa a meu respeito, né? Porque um dos problemas da minha pré-candidatura é justamente o fato de que eu não sou conhecido suficiente em Niterói. Isso tem um lado bom e um lado ruim. A nossa pré-candidatura, ela nasceu de um projeto de um grupo de amigos do PSDB, encabeçado pelo Silvio Lessa. É um projeto consistente. Eu devo dizer que eu sou morador de Niterói há 30 anos. Eu sou uma pessoa de origem humilde. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E dos meus 60 anos de idade, 33 eu trabalhei no Departamento de Polícia Federal, do qual me aposentei, na classe especial final da carreira. E de lá do Departamento de Polícia Federal eu trago experiência no serviço público, na gestão de recursos públicos. Eu tenho curso de administração pública e eu tenho acompanhado a política e tenho participado de atividades políticas já há muitos anos. Eu somente nunca me candidatei a cargo nenhum. E como eu disse para vocês, esse projeto do PSDB de lançar candidatura própria, ele vem sendo pensado há algum tempo e ele nasce da ideia de que é preciso apresentar uma ideia nova para os niteroenses, porque há cerca de 20 anos essa cidade vem sendo administrada por dois grupos políticos, o PT e o PDT, que têm uma maneira muito igual de trabalhar. E eu sempre disse que esses dois grupos, na realidade, eram uma coisa muito semelhante, muito igual. E agora isso ficou comprovado, porque o PT e o PDT estão juntos, agora apoiando o atual prefeito no projeto dele de se reeleger. E o que eu tenho a dizer sobre essas administrações, que é o que eu falei para você há mais de 20 anos aqui em Niterói, é que elas têm alguns equívocos que nós observamos. Em primeiro lugar, tem o equívoco com relação às prioridades. Nós costumamos dizer que o prefeito ele tem que se preocupar primeiro com as pessoas. Obras são uma coisa secundária. E aqui em Niterói nós observamos que há uma grande preocupação com obras, às vezes em detrimento de interesses mais prementes de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos em Niterói bairros muito bem servidos, bairros onde as pessoas têm uma boa qualidade de vida, e em contrapartida nós temos bairros onde as pessoas praticamente não têm nada. Tem enormes carências. Eu, no começo de maio, estive reunido com um grupo de moradores do bairro Caramujo, que inclusive logo depois eles conseguiram ganhar a eleição para a Associação de Moradores lá. E eles reclamaram muito da atual prefeitura, que prometeu muita coisa para eles na última campanha, teve uma votação expressiva naquela região, e como não cumpriu nenhuma das promessas, eles estão muito indignados. E ao mesmo tempo você observa obras. Um dia desse eu caminhava no bairro de Caraí com um amigo, eu morei em Caraí há alguns anos, e esse amigo comentava as obras de revitalização da Moreira César, e ele falava sobre o granito que foi colocado na calçada lá, obras que inclusive não terminaram, e ele me perguntava, Raiol, para que isso? E apontava para o granito. E ele dizia, o que isso acrescentou aqui para mim? Nada, nada, nada. E como ele é uma pessoa muito consciente, ele até concluiu o raciocínio, o que eu estava pensando no momento. Ele disse, tem lugares aqui em Niterói que precisam muito mais da prefeitura do que aqui, essa obra de colocação de granito. Isso não serviu de nada. Eu falei, olha, para alguém
esse granito aí serviu muito. Para alguém foi muito bom esse granito aí. Mas pode não ter sido para o morador daqui de Caraí, ele riu muito. Mas é isso que eu falo quando eu me refiro a esse equívoco de prioridade. A prefeitura, ela tem que se preocupar primeiro com quem precisa mais. Isonomia não é tratar todo mundo da mesma maneira. Isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma diferente. Então, nós não podemos aceitar como um trabalho bom uma prefeitura que deixa em segundo plano comunidades que não tem nada e se dedica a obras panfletárias, obras faraônicas, como obras que o prefeito está fazendo agora na cidade e que com certeza ele vai usar isso, tentar usar isso como outdoor eleitoral para se reeleger. Eu cito aqui como exemplo essa obra lá do túnel Cafu-Bacharitas e aquele corredor do BRT no Rio. Aqui conseguiram arrumar um nome mais pomposo ainda, é o BHLS. E eu sou morador da região oceânica e eu afirmo para vocês aqui, esse BHLS ele não vai resolver o problema da mobilidade naquela região. Pelo contrário, vai piorar, porque antes na Francisco da Cruz Nunes nós tínhamos 4 pistas em cada sentido, nós agora vamos ter 2 pistas em cada sentido. Então é uma obra que está sendo feita, e isso parece ser uma triste tradição de Niterói, obras que depois de prontas mostram que não têm a utilidade para a qual foram projetadas, então fortunas são investidas nessas obras. Nós temos aquela tradição também das obras que não terminam, e temos aquela outra tradição da obra que no meio ela para porque se descobriu um problema que deveria ter sido detectado antes da obra começar, mas que só é detectado no meio da obra, e aí geram-se os famosos aditivos, os contratos são aumentados o valor. Eu posso aqui lembrar uma obra que foi feita ali na Avenida Almirante Tamandaré, para quem não conhece, é aquela avenida que liga o trevo de Piratininga até a praia de Piratininga. Com o propósito de acabar com o crônico problema de inundações nas ruas perpendiculares da Almirante Tamandaré, construiu-se ali uma galeria de águas pluviais enorme, embaixo da Avenida Almirante Tamandaré. Essa obra levou 2 anos, causou um enorme transtorno ao comércio, aos moradores, e hoje essa galeria está lacrada. Ela está lacrada. O propósito era jogar águas pluviais na Lagoa de Itaipu. E depois de pronta a obra, se descobriu que havia um problema chamado maré. Ou seja, parece que ninguém pensou no problema da maré. O problema da maré simplesmente inviabilizou o funcionamento, porque pode acontecer de, ao invés dessa galeria jogar água na lagoa, ela traga a água da lagoa para dentro dos bairros. E essa galeria hoje está lacrada, uma fortuna foi investida nessa obra, e essa obra não deu resultado. O que pode ser feito diferente de tudo isso que você está dizendo? Primeiro, uma prefeitura comprometida com os interesses dos cidadãos, ela tem que primeiro estabelecer uma escala real de prioridades, baseada nas quem precisa mais e quem precisa menos. A prefeitura tem que atender mais a quem mais precisa. O prefeito nada mais é do que um grande síndico. O cidadão de Niterói, ele quer que a cidade funcione. E o cidadão de Niterói mais carente, ele tem que ser atendido em primeiro lugar. Essa seria uma primeira providência. Uma segunda providência seria mexer na máquina administrativa de Niterói. Nós temos uma máquina administrativa hoje inchada, inflada. Inchada que você diz é contratação de cargos comissionados, sim. Excesso de secretaria, seria isso? Exatamente. Nós temos em Niterói 48 estruturas com status de secretaria. 48 estruturas. Isso engloba 21 secretarias, 16 administrações regionais, algumas fundações e algumas autarquias. São 48. Só, por exemplo, 16 administrações regionais. O Rio de Janeiro, o município aqui do lado, ele tem 10 vezes o território de Niterói, ele tem 6 milhões e 500 mil habitantes, Niterói tem 500 mil habitantes, e a Prefeitura do Rio tem 7 subprefeituras, ou seja, 7 administrações regionais. Aqui nós temos 16 e que não funcionam, não funcionam. E isso quem fala não sou eu, são os moradores. Nós temos feito reuniões com moradores, com os pré-candidatos a vereador do PSDB, que vêm de todos os bairros dessa cidade, Fonseca, Buraco do Boi, região oceânica, Icaraí, Ponta da Areia, e eles nos trazem essas demandas e nós conversamos com esses moradores e eles têm uma queixa enorme com relação a essas administrações regionais, afirmam que elas simplesmente não funcionam. Essas administrações regionais, elas são nomeadas, preenchidas essas administrações por vereadores. Nós temos em Niterói cerca de 3 mil cargos comissionados
E toda essa máquina desse tamanho, ela cria uma despesa muito grande e quem paga essa despesa toda é o niteroense. E nós achamos que essa máquina pode ser muito enxugada, muito diminuída com as mesmas funções. Não se trata de extinguir funções, se trata de enxugar a estrutura com o efeito de ter um gasto menor. Mas aí o problema do cabide de emprego vai desaparecer, que hoje é o que existe aqui em Niterói, infelizmente. Sim. Bom, eu gostaria que a gente vai passar também a nossa mesa aqui, que está todo mundo aqui querendo participar, né, mas eu gostaria que você passasse aí como que vai ser tratado. Aí eu vou dar 2 polos, idosos e jovens dessa cidade. Qual o projeto que seria viável para conciliar isso? Ideias de jovens e ideias mais antigas, que são das pessoas idosas, normalmente conservadoras. Olha só, Nelson, com relação aos jovens, nós observamos que principalmente nas comunidades mais pobres, não existe nenhum programa funcionando efetivamente com o propósito de dar algum lazer e alguma formação, ou seja, alguma atividade extracurricular. Eu costumo dizer que o ócio é a oficina do demônio. Eu volto aqui ao Carabujo porque nós conversamos muito lá com o povo de lá e eles estavam se queixando que eles não têm uma área de lazer, eles não têm uma quadra de esportes, eles não têm nenhum lazer, nenhuma atividade. E um dos moradores estava me falando coisa que nós já sabemos, né? Principalmente em razão desse meu trabalho de muitos anos na Polícia Federal. O adolescente da comunidade carente, o ídolo dele é o traficante. O que ele vê de possibilidade de ascensão social é o traficante. Então você tem que dar assistência para esse jovem, você tem que dar uma atividade para ele, principalmente voltado para a área de artes, música, artes plásticas, esportes. Quando você coloca o esporte na vida de um adolescente desse, você não precisa dizer para ele que ele tem que se alimentar bem, que ele tem que dormir cedo, que ele não pode consumir drogas, e aí o ídolo dele passa a ser o ídolo do esporte. Então é uma coisa saudável. Então nós temos que ter esse trabalho para a juventude de Niterói. E eu falo nas comunidades mais carentes, porque as comunidades que têm um melhor poder aquisitivo, essas famílias por si só já tratam de proporcionar essas atividades para os seus jovens. Quem não tem recurso é quem precisa desse tipo de ajuda. Tá certo. Com relação ao idoso, com relação a, por exemplo, pessoas com necessidade, um dia desses nós estávamos conversando sobre isso, eu tive há 3 anos atrás a necessidade de me submeter a uma cirurgia no quadril, e eu fiquei 2 meses andando com muletas. Eu não podia colocar a perna direita no chão. Isso parece uma bobagem, mas só quando você tem um problema desse é que você começa a perceber a realidade do problema do deslocamento da pessoa que tem uma deficiência, uma dificuldade de locomoção. Porque antes você não percebe. Quando você tem a sorte, a felicidade de se deslocar normalmente, você não percebe isso. E a cidade de Niterói, ela é um território muito hostil para o idoso, para quem tem dificuldade de locomoção, para o cadeirante então nem se fala. Aqui no início da Amaral Peixoto, a principal avenida de Niterói, tem um trecho ali que é uma coisa que sequer pode ser chamada de calçada. Ela não tem 1 metro de largura, ou seja, um cadeirante não passa ali. É preciso rever esse tipo de situação. E eu não estou falando de uma área remota do município, eu estou falando do centro da cidade. Tá certo. Bom, Rael, você fez as suas explanações com relação às diretrizes, né? Mas nós temos aqui alguns tópicos que a gente vai colocar para a mesa, porque eu tenho certeza que a mesa também tem opinião com relação a isso, tem pergunta. Nós temos a situação da mobilidade urbana e a modernidade do transporte público. Apesar de alguém dizer que Niterói tem um excelente transporte. Expansão turística de rede hoteleira e as condições das praias para a segurança dos banhistas. Saúde, unidades federais, estaduais e municipais. Educação, melhoria na qualidade de ensino, salário digno para professores e melhor conforto para as crianças, principalmente merenda, que mais se fala aí agora. Segurança pública, polícia civil desaparelhada, PM com efetivo pequeno, projeto das UPPs desmontado tranquilamente, não vai nem chegar em Niterói, graças a Deus, a criminalidade aumentada e a guarda municipal sendo armada para enfrentar bandidagem, saneamento básico e meio ambiente.
nós vamos passar a palavra para o meu amigo Lúcio, para ele, se tem alguma pergunta, alguma coisa a dizer. Antônio, primeiro dizer que é um prazer a gente ter em Niterói uma pré-candidatura a prefeito pelo PSDB, Partido de Centro-Esquerda, Social-Democrata, e como o senhor bem disse, vem sendo sempre PT e PDT, e muita gente aqui em Niterói se identifica com o PSDB. Eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é o seguinte: caso eleito, o senhor vai ter que tratar e lidar com a Câmara de Vereadores. E ali na Câmara de Vereadores nós temos alguns vereadores, Leonardo Jordano do PT, Renatinho do PSOL, Paulo Eduardo Gomes do PSOL, um pessoal radical na posição deles, de extrema esquerda, bastante ferrenha até com relação a alguns pontos dos prefeitos. E, por coincidência, ontem, nesse evento no Clube Português do Jair Bolsonaro, saiu no Jornal Fluminense, eu botei na internet, um grupo de 100 a 150 pessoas de movimento LGBT, gay, não sei o quê, UF, esquerda, extrema esquerda, arregimentado por esses três candidatos. Um deles eu vi, o Renatinho do PSOL bateu no meu carro, bateu com a mão no capô do meu carro enquanto eu entrava no Clube Português. Eles apedrejaram o carro do Bolsonaro, cuspiram, jogaram tinta. Eu queria saber a opinião do senhor com relação a esse pessoal, como que você vai lidar com esse pessoal e com outros vereadores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual é a sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre esses recentes e recorrentes casos que estão na mídia com relação ao presidente nacional do PSDB, o Aécio Neves, de que ele eventualmente teria se beneficiado de uma obra em Furnas, não sei quando e tal. Então ele está envolvido dentro dessa questão e teve até um político aí, um delator que não sei se foi o Renan Calheiros, o Romero Jucá, não lembro ao certo, que disse que ele seria o primeiro a ser comido pela Lava Jato. Quais são, por favor, as suas considerações sobre esses dois tópicos? Bem, por favor, se eu me esquecer de algum dos tópicos, você me lembra. Okay. Eu quero começar pela questão lá do evento do Jair Bolsonaro no Clube Português. Eu estive lá ontem e realmente havia lá um grupo lá de 30, 40 pessoas na porta lá, que eu estava presente lá por dois motivos. Primeiro, porque eu conheço o Jair Bolsonaro há algum tempo, conheço o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo, é escrivão da Polícia Federal, entendeu? E eu conheço o Bolsonaro de longa data em almoços no Clube Naval lá no Rio de Janeiro. E o segundo motivo é porque o PSDB vem hoje costurando em Niterói uma aliança com o PSC, para caminharmos juntos aqui nesse pleito de 2016. E eu vi lá essa turma lá na porta protestando contra o Jair Bolsonaro. Até aí é preciso dizer que todos têm o direito de se reunir de forma pacífica, eles podem gritar, protestar. O que eles não podem fazer e o que estavam efetivamente fazendo é agredir as pessoas que entravam e tentar impedir que as pessoas entrassem. Quando eu cheguei muito cedo, eles ainda estavam se organizando, então eu não sofri um tipo de problema, mas à medida que o volume de pessoas foi chegando no local, eles foram radicalizando. Então primeiro jogaram purpurina, depois o presidente do PSC, o Alexandre Raposo, chegou com purpurina no paletó, lá no evento. Depois começaram a jogar tinta vermelha e por último estavam jogando pedras. E aí a polícia militar que estava lá agiu e algumas pessoas foram atingidas por gás de pimenta. Eu soube que algumas pessoas foram levadas para 76DP, também em razão disso. Estavam atirando pedras dos carros. E o mais interessante é que eles acusam Jair Bolsonaro de ser fascista. Mas a tática que eles usam é puramente fascista. Qualquer pessoa que se dedique alguns minutos a estudar livros de história, vai descobrir que os fascistas na Itália, os nazistas na Alemanha, usavam essa tática de intimidar, agredir e matar as pessoas que não concordavam com eles. Então isso é lamentável. É lamentável mais ainda verificar a presença de parlamentares, de vereadores ali, que deveriam ser os primeiros a instruir os seus correligionários, seus simpatizantes,
de que democracia, basicamente, é você exercer a sua liberdade sem atingir os direitos alheios. Porque se eu discordo, eu vou contra-argumentar. O que eu não posso é tentar eliminar fisicamente ou impedir uma reunião. Eu acho que eles deveriam até tentar entrar no evento para ouvir o que Jair Bolsonaro tem a dizer. Porque eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens dentro do evento lá, apoiando Jair Bolsonaro. Eu acho que Jair Bolsonaro vai surpreender muita gente em 2018. Rael, agora com relação a essa posição que o Lúcio colocou, do seu relacionamento com a futura Câmara, por exemplo. Vamos lá. Em primeiro lugar... Que ele colocou a questão, questão das pessoas, mas não sabe nem se serão eleitos ou se elegerão mais as pessoas. E aí, com relação a esse comportamento, porque nós temos hoje um comportamento completamente promíscuo entre o Executivo e o Parlamento, mas não é só aqui, é um exemplo lá de cima. Como é que vai ser o seu comportamento com a Câmara? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui levar em consideração que nós não sabemos como será a composição da Câmara depois das eleições municipais agora desse ano. Muitas pessoas com quem eu tenho conversado, estávamos até conversando com o João Gustavo aqui antes do programa conversar, nós acreditamos que vai haver uma renovação muito grande na Câmara de Vereadores. De qualquer maneira, é preciso que fique claro o seguinte: em qualquer parlamento do mundo civilizado, do mundo democrático civilizado, você tem sempre uma parte da bancada que apoia o prefeito, o chefe executivo, e uma parte que faz oposição. Mas nem o apoio e nem a oposição são incondicionais. Os que apoiam muitas vezes não concordam com o chefe executivo e não votam de acordo com o que ele deseja. A mesma coisa a oposição. A oposição tem que ser uma oposição responsável. Nem sempre, não quer dizer que a oposição vai sempre votar contra o chefe executivo. Às vezes, quando for do interesse da sociedade, ela tem que votar a favor. E aí é que nós temos que lembrar: interesse da sociedade. Os vereadores estão lá a serviço dos eleitores. A autoridade do vereador é um poder delegado. A fonte originária desse poder é o eleitor. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho experiência sindical nas entidades de classe da Polícia Federal. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu busco o diálogo à exaustão, mas no caso, se nós tivermos que nos confrontar com uma parte da Câmara fazendo uma oposição feroz, uma oposição contra os interesses da sociedade, nós vamos buscar o apoio da sociedade. Nós vamos buscar o apoio das associações de moradores, nós vamos buscar o apoio da fonte originária desse poder, vamos encher as galerias e vamos chegar para as pessoas, para os setores da sociedade civil organizada, vamos dizer o que está acontecendo e vamos pedir o apoio. Olha, vá lá na Câmara, vá lá pressionar o seu vereador, porque tem esse projeto que é do seu interesse e eles estão criando um obstáculo desnecessário. Isso é absolutamente legítimo. Tá certo. Bom, nós vamos aí também dentro desses temas que nós tivemos aí: educação, saúde, segurança, saneamento básico, né? Vamos aí ao presidente da OAB, que é o Eliano Enzo. Se você tem alguma pergunta, algum esclarecimento a fazer com relação à opinião sua, com relação à administração, fique à vontade, Eliano. A candidata tem 1000 perguntas, 1000, porque é inaceitável hoje, não importa se é Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, apesar de que o Rio ainda é um pouco menor essa condição do que eu vou citar aqui agora, mas Niterói e São Gonçalo, que me perdoem, PT, PDT, PSDB, todos eles que passaram por esses processos deixaram na educação uma vergonha nacional. Então a minha pergunta é só uma, e não quero me estender nela. Qual é a sua proposta básica para a educação, tendo em vista que a educação hoje de Niterói ela tem aprovação automática, embora os professores sejam bem remunerados, as qualidades das escolas municipais de Niterói são piores que a de São Gonçalo. E eu posso afirmar isso porque uma das minhas filhas estudou lá, no colégio, no Barreto ali, que agora me fugiu o nome, em frente ao Horto lá, esqueço o nome daquela escola. Mas, enfim, ela estudou lá e a alfabetização dela e toda a formação dela foi péssima. Péssima, sem dúvida. A aprovação automática dela fez com que ela não tivesse conhecimento mínimo. Nós tivemos que repetir ela de ano, quando colocamos aí sim, numa escola federal, uma escola técnica federal, e ela teve uma condição um pouquinho melhor, mas sofre até hoje as consequências da má formação inicial. Qual é a proposta do candidato para a educação de Niterói, em particular na rede pública do município? Olha, Enzo,
a questão da educação em Niterói, que não é só da educação, não é nenhuma questão de falta de recurso, é uma questão de gestão incompetente e, agora eu vou falar em tese, e de corrupção mesmo. Entendeu? O dinheiro é desviado no meio do caminho. Agora eu não estou falando diretamente de Niterói, mas eu estou falando que isso é um problema crônico. Eu posso afirmar para vocês, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e 2/3 desses municípios, 2/3, estão sendo objeto de investigação com relação à aplicação dos recursos do Fundeb na merenda escolar. São licitações fraudadas, são um jogo de cartas marcadas nas licitações, e às vezes com participação do secretário de Educação, às vezes com participação do prefeito. Nós já tivemos casos em que isso já virou ação penal em vários municípios, e outros municípios estão sendo investigados porque é uma área muito vulnerável essa questão da licitação, e a Polícia Federal entra nisso porque é uma verba federal que vem do Fundeb. Então, o problema da educação e da saúde também não é falta de recursos. É um problema de gestão incompetente e quando não ocorre o problema mais grave da corrupção. Nesse ponto, eu não sou especialista nem na área de saúde nem na área de educação. Minha área de especialização é a segurança pública. Mas eu tenho mantido encontros com profissionais da saúde de Niterói e com profissionais da educação de Niterói. E no final desse encontro nós temos chegado a essa conclusão de que a primeira coisa que tem que se fazer é colocar pessoas competentes no lugar certo. E hoje em Niterói, essa é a questão que foi mencionada há pouco aqui, da cooptação dos vereadores, ela acaba gerando um problema, uma reação em cadeia, que você acaba politizando o preenchimento de todos os cargos. E aí você verifica que há pessoas atuando em determinadas áreas para as quais elas não estão preparadas para atuar, mas foram colocadas ali por uma injunção política. Então a situação de saúde, educação em Niterói é uma situação de gestão que vai ser resolvida com a colocação de pessoas competentes e íntegras na administração desses setores. O PSDB é um partido que tem quadros, é um partido orgânico aqui em Niterói, talvez seja o único partido que realiza reuniões periódicas. Nós temos comissões lá dentro, a Comissão da Mulher, a Comissão do Jovem, nós temos o Tucanafro, que é um movimento negro dentro do PSDB, e temos as áreas de atuação de gente competente nessa área de saúde e educação. Ou seja, o que nós prometemos é uma gestão competente e comprometida com os interesses dos niteroenses. Nós temos certeza que nós vamos proporcionar uma mudança muito grande nesses paradigmas de hoje. Tá certo. Bom, nós temos aí o João Gustavo, né? É o ex-vereador da cidade, tem conhecimento de muitos pontos, né, dessa cidade que carece de uma aceleração com relação a projetos. E, João, gostaria que você fizesse uma pergunta aí ao nosso convidado, Antônio Rael. Antônio, primeiramente, não podia deixar de ser, eu tenho que falar sobre transporte. A cidade de Niterói foi construído no governo do João Sampaio o terminal rodoviário, com capacidade para 600 ônibus, e ali com linhas intermunicipal também. Hoje ele está atuando com 1.800 ônibus parados ali. É uma chuva de multas, porque não tem lugar onde botar esses ônibus todos. Há um desmando total dentro daquele terminal, há uma corrupção total dentro daquele terminal, uma corrupção que vem de prefeitos a prefeitos. Quando eu estive na Câmara